A parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse, por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. E os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao versículo 15. No reino do céu, o semeador lançando a semente. Pois há relatos da primeira série de parábolas de Jesus em Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8. 4 delas, provavelmente 5. O Senhor dirige a multidão. Mateus 13, 34. O semeador, o joio, a semente de mostarda, o fermento, e uma que só Marcos registra, a semente crescendo, sem ser observada. Marcos 4, 36 ao 39. As restantes são contadas só aos discípulos. Mateus 13, 36 ao 53. Eis que o semeador saiu a semear. Mateus 13, 3. Era um modo incomum do Senhor abrir um discurso sobre as maravilhas do reino do céu. Poderiam qualquer coisa ser mais laboriosa e ordinária do que um semeador e sua semente? Como poderia algo tão sem imaginação sugerir as glórias do domínio do céu? Sua metáfora era tranquila. A vinda do reino do Messias seria certamente explosiva, arrasadora, cataclísmica. Não disse Jesus, seria mais como um semeador semeando seu campo e muita da sua semente dando em nada. Tudo dependeria do solo. É bem possível que fosse no início da primavera, quando Jesus tomou assento na proa de um barco de pesca
na praia ocidental do Mar da Galileia, e ensinou sua notável parábola. Ele logo estaria na praia oriental, alimentando uma multidão de pessoas com os poucos de pães e peixes. Mateus 14, 13 ao 21. E a festa da Páscoa estava próxima. João capítulo 6, versículo 4. Os campos que rodeavam Genezaré teriam sido semeados apenas uns poucos meses antes, de janeiro a fevereiro. O cheiro deles deveria estar no ar, e não haveria um homem nas multidões de ouvintes que não soubesse o peso de um saco de semente e a sensação do solo recém-arado. Era uma terra para plantadores e proprietários, um lugar para cultivar coisas, e a parábola da semente dos solos não poderiam ter encontrado uma audiência mais entendida. Na época, a luz do início da primavera teria refletido como era jovem o mestre, e talvez como era comum a sua aparência, nos seus olhos, a desrespeito das entusiásticas multidões que se comprimiam sobre ele. Pode bem ter havido uma ponta de tristeza. Eles entendiam tão pouco agora, e a maioria jamais entenderia o evangelho do seu reino. E contudo, alguns veriam, alguns sempre veriam, e esta era a mensagem de sua história. O povo que se tinha comprimido em volta para ouvir. Naquele dia teria aparecido de comum acordo às pessoas de menos discernimento. Tivéssemos nós pedido juntar-nos a eles e a dar uma olhada de perto, teríamos descoberto as diferenças. Alguns estavam, sem dúvidas, escutando embevecidos, esforçando-se sinceramente para pegar cada palavra. Outros teriam sido vistos cabeceando em entusiasmo, distraído, envolvidos pelo momento e a multidão. Ainda outros teriam estado ouvindo distraidamente, escutando e concordando, mas não dando atenção total à mensagem que era pregada por Jesus, o grande mestre. E os escribas e fariseus, eles também estariam ouvindo, não para escutar naturalmente, mas para achar os defeitos e salientá-los, procurando uma forma de o condená-lo através das suas palavras. Saberia Jesus os pensamentos que estavam por trás destas faces. Saberia ele os preconceitos, as escusas justificativas, as ideias que estavam forçando e infiltrando em cada palavra que ele falava. Veria ele as grades de proteção com que defendemos nossos corações de sua verdade. Certamente que sim. E nos adverte como os adverteria. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus capítulo 13, versículo 9. O semeador. Uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Capítulo 13, versículo 4. Quanto à disposição desta semente que caiu na beira do caminho, Lucas acrescenta: foi pisada. Lucas capítulo 8, versículo 5. Os campos da Palestina eram pequenos e irregulares, marginalizados por caminhos estreitos, endurecidos pelo perpétuo pisoteio. E frequentemente, quando o plantador espalhava sua semente sobre o solo recém-arado, com largos lances de sua mão, alguma cairia e dançaria sobre a superfície dura, resistente, da beira do caminho, onde todo o seu rico potencial por fim se tornava alimento para as aves. O solo impenetrável na história de Jesus representa os ouvintes cujos corações estão endurecidos pela obstinação e o orgulho,
corações que se tornaram a estrada de mil tempestuosas paixões, corações que em seu consciente compromisso com o mal não podem suportar a dor da honestidade do Mestre. Pensamos imediatamente nos fariseus, e eles certamente estavam no quadro, seus preconceituosos, arrogantes, egoístas sobre o reino de Deus, seus sonhos de esplendor e poder carnal tornavam impossível para eles ver Jesus como o Messias. Eles não queriam aceitar o Messias ou escutar suas palavras como as de Deus. Hoje em dia, muitos seguem na trilha deles, tão cheios de uma caricatura moderna de Jesus que não podem ver o verdadeiro Cristo nem escutar suas palavras reais. Mas de onde veio esta resistência de aço ao Evangelho do Reino de Deus? O que é que faz com que as pessoas, mesmo pessoas religiosas, se tornem tão duras contra este gracioso convite? Esta rigidez pétrea começa a se formar na primeira vez que aprendemos a viver facilmente com o que sabemos ser errado. Escutar cada nova verdade depende da prática da verdade que já conhecemos. Cada um de nós devemos ouvir a verdade sobre a palavra que é nos anunciada através das Sagradas Escrituras. Abrir os nossos olhos para que possamos ver realmente a mensagem das profecias bíblicas.